A paz do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez aqui com a palavra de milagres e de vitória para a tua vida. Eu desejo que entre como flecha no teu coração, gerando transformação e mudança. Quero pedir para você me ajudar a compartilhar, a divulgar o Evangelho do Senhor. Se inscreve no canal, curte, tem a nossa página no Instagram chamada Palavras Flechas. E que Deus possa falar de uma forma poderosa ao teu coração. O que Deus trouxe nesse dia está em Juízes, capítulo de número 14. Vai narrar a história de um homem muito conhecido. Quem nunca ouviu falar do Sansão, um homem forte, poderoso, Sansão e Dalila, eu acredito que na nossa infância a gente já escuta essas histórias. Mas hoje eu quero narrar a história de Sansão, quem sabe de uma forma diferente, que às vezes você não teve conhecimento e nem tanto acesso. Sansão, antes de conhecer Dalila, ele conheceu uma outra mulher e casou-se com ela. A mãe de Sansão, na verdade, era estéril, não podia gerar, e Deus fez a promessa que ela iria ter um filho, ia ser juiz, que ia governar, que ia ser um vaso usado por Deus. E tinha algumas restrições na alimentação, tinha algumas restrições do que ele podia fazer, como a gente que quando se converte, que quando aceita Jesus, acaba tendo restrição de tantas coisas, né? Às vezes a gente perde para ganhar. E Sansão, ele tinha um voto de nazireu, não podia cortar o cabelo, não podia beber bebidas fortes, né? Tipo vinho ele não podia beber, não podia se aproximar, tocar em cadáver. Tinha algumas coisas que para ele não era aconselhável fazer. Um dia Sansão decide levar seus pais para conhecer a sua futura esposa que estava em Tímina. E o pai de Sansão questiona, mas por que você não escolheu alguém do nosso povo, alguém da nossa cultura? A resposta que Sansão dá a seu pai é porque me encheu os olhos. Às vezes a nossa visão é totalmente enganosa e distorcida daquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes o inimigo ele usa estratégias que às vezes nós nem percebemos que o diabo está por trás de tantas escolhas que às vezes nós fazemos. Sansão queria tanto, achou a mulher bonita, se agradou, os olhos se encheram e queria casar com ela. Então seus pais vão até Tímina para conhecer a escolhida de Sansão. No percurso, Sansão desvia um pouco do caminho e lá ele encontra um leão e rasga o leão ao meio. A Bíblia relata que ele rasga como se fosse um cabrito. Ele não rasga qualquer coisa, é um leão ao meio. E dali ele segue a caminhada, os pais conhecem, passa-se algum tempo, ele tem que retornar para Tímina, agora sim para o casamento. E quando ele está no percurso retornando a Tímina para o casamento, ele lembra do que aconteceu, ele lembra que ele matou um leão. E ele sente curiosidade, né? Como se fosse um troféu. Sente curiosidade e vai dar uma olhadinha o que aconteceu. Ele quer ver o que aconteceu. E ele se depara com um cadáver de um leão, os ossos, né, o defunto, e ele observa que dentro da carcaça, que dentro daquele cadáver existia um mel. Sansão, ele sabia que ele tinha um voto de nazireu e que ele não podia se aproximar ou tocar em cadáver. Mas o que faz Sansão quebrar o voto é o que está dentro daquele cadáver. Sansão se aproxima e vê que dentro daquela carcaça, dentro daquela sujeira, dentro daquilo tudo tinha mel. Ele toca no cadáver para tirar aquele mel. Quando ele toca, ele peca. Quando ele toca, ele quebra o voto. E ele vai se alimentando daquele mel e tem a capacidade de também dar para os seus pais. Além dele errar, de forma inconsciente, as outras pessoas também erram. E eles caminham e vão até Tímina, lá é feito o casamento, vários dias de festa acontece.
E Sansão decide lançar um enigma. Um enigma porque o que ele tinha praticado, o que ele tinha feito, ainda gritava muito forte dentro dele. Às vezes, o inimigo nos conduz para certas coisas, mas dentro de nós ele mesmo acusa. E muitas vezes uma forma de trazer, de se esvaziar ou de se sentir melhor é expondo de uma certa forma. Sansão, pensando só eu vi, só eu sei, ele lança um enigma tendo a certeza de que ninguém iria acertar. Ele fala: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Todo mundo fica desesperado porque tinha uma aposta. O que errasse, o que perdesse, se os filisteus perdessem, os parentes da noiva, eles tinham que dar 30 mudas de roupa e 30 lençóis para Sansão. Então eles passam dias e dias buscando uma resposta para aquele enigma. Mal sabia eles que Sansão estava externando a sujeira que estava dentro dele. Ninguém ia acertar. Eles começam a pressionar a esposa de Sansão e começam a colocar ela contra a parede. Você trouxe a gente aqui para perder tudo que nós temos? Nós queremos saber o enigma. Descubra, senão nós vamos matar você e sua família queimado. Quando a mulher se desespera, eu acho que ela até esquece com quem ela era casada. E ela começa a buscar em Sansão dias e dias. E a gente sabe que mulher tem estratégia. Depois de vários dias, ele conta o enigma. Ele libera um segredo que era tão íntimo, que era tão dele, ele externa aquilo. Era tudo que os inimigos queriam. Chega o dia da revelação do enigma. E Sansão, cheio da autoridade, sabendo, imaginando que ninguém saberia, ele lança: alguém sabe? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E eles automaticamente respondem: quem é mais forte do que o leão? E o que é mais doce do que o mel? Sansão se apavora, se irrita, fica chateado com a mulher, sai desesperado e mata 30 pessoas para tirar as mudas de roupa e os lençóis. Se você perceber, um abismo vai chamando outro abismo. O mundo espiritual é cheio de estratégia. Satanás nos conhece, está ao nosso derredor 24 horas por dia, buscando algo para nos derrubar. Ele prepara a nossa queda, a nossa destruição todos os dias. Ele espera a hora certa de agir. Se tem uma coisa que o inimigo é paciente. Ele vai nos cercando, nos rodeando e ele vai exatamente no ponto fraco. O que eu quero falar para você? Sansão foi escolhido por Deus por um propósito. Eu acredito que cada um de nós somos escolhidos por Deus por um propósito. E por conta desse propósito, tudo que o inferno tentar fazer para nos destruir, eles vão fazer. Então, nós temos que vigiar 24 horas por dia. O que atraiu Sansão à queda, ao erro, não foi o cadáver, a carcaça, não, porque ele já sabia que ele não podia tocar. Mas o que cegou Sansão foi o mel. Sansão é cego, pega contra Deus, quebra o voto e lá na frente ele se depara com uma situação tão constrangedora. No dia do casamento é traído a confiança dele, porque a mulher entrega o segredo dele para aquelas pessoas que se tornaram adversário. Quantas vezes nós entregamos os nossos segredos com Deus? Eu não estou falando segredo de sujeira, de pecado. Eu estou falando os nossos segredos com Deus, algo que Deus colocou no nosso coração e a gente divulga com tanta gente. Existem coisas que realmente é você e Deus. Existem coisas que é um particular seu com Deus, porque senão pode acontecer de um abismo e puxando outro abismo. E quando Sansão se depara, ele vai embora, foge. Quando ele decide retornar, para retomar e perdoar a mulher, ela já havia casado com o seu melhor amigo, com um dos que estavam lá, um outro baque.
Ele se desespera, pega 300 raposas, amarra cauda com cauda e queima a seara dos filisteus. Os filisteus ficam apavorados e matam a mulher e toda a família, ou seja, nem entregando o segredo ela se livrou da morte. E a trajetória de Sansão é muito longa. Depois vem Dalila, depois vem outras coisas, depois ele é levado como um palhaço, um homem tão forte. Ele entrega o segredo dele futuramente para Dalila. Dali ele perde toda a força, ele perde tudo e ele vai servir de palhaço. No meio dessa situação toda aparente, que o diabo muitas vezes quer fazer a gente entender que a gente está bem na fita, que o negócio está bacana, sabe para onde ele quer nos conduzir? Para um lugar de desonra, para um lugar de fracasso, para um lugar de derrota. Então ele vai nos cercando de um canto para o outro, a ponto da gente não ter condição de falar não para aquilo que muitas vezes encheu nossos olhos, ou aquilo que muitas vezes nosso coração deseja. O inferno sempre vai ter uma estratégia, sempre vai ter algo certo para tentar nos tirar do propósito de Deus. Sansão foi escolhido por Deus e nasceu com um grande propósito. Sabe o que Deus está falando contigo nesse dia? Você foi escolhido por Deus e faz parte de um grande propósito. Quantas vezes você não tem se dado conta que isso tudo é o diabo, é o adversário, preparando algo muito forte para te tirar do propósito? Mas eu creio que a partir de hoje, Deus vai mudar a tua história. O fim de Sansão foi uma tragédia, porque ele saiu do propósito. Mas o seu fim pode ser glorioso, porque você a partir de hoje vai decidir a prosseguir em obediência e continuar no centro da vontade de Deus, seguindo o seu grande propósito. Eu sei que Deus tem coisas tremendas para a tua vida e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido, pensado ou imaginado. Deus tem um caminho de restauração para a tua vida. Não é porque no seu passado você errou, você fez mal, você se perdeu, que você vai continuar nessa trajetória. Apaga o que ficou para trás e a partir de hoje é um novo percurso no centro da vontade de Deus. Deus vai te usar poderosamente na mão dele. E não interessa se alguém olhar para você e falar, fulano era assim ou era desse jeito, não interessa. Interessa é o hoje. A Bíblia fala que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É isso que eu profetizo sobre a tua vida. O passado cessou. Eis que tudo se faz novo. Que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda, poderosa e sobrenatural.